Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada e esse canal aqui foi criado para te ajudar em relação a patrimônio, como cuidar do seu patrimônio, como eu te ajudo a pagar menos impostos, enfim, se você for ver ali meus outros vídeos, é todo nesse mesmo sentido, te ajudar a se dar bem com o seu patrimônio, a prolongar o seu patrimônio até para as futuras gerações. E hoje eu selecionei um assunto que veio de uma pergunta nas minhas redes sociais. Aliás, eu já vou deixar aqui minhas redes sociais para você me seguir lá, porque é muito útil e lá eu recebo muitas perguntas que eu formo vídeo como esses aqui que eu vou falar hoje para vocês. E hoje eu fiz aqui uma série de anotações sobre o contrato de compra e venda de imóvel dentro do inventário. Isso é muito comum, né? Então a gente precisa tomar algumas ponderações para que tudo saia de uma forma segura e você não tenha aborrecimentos no final. É isso que a gente quer, né? E olha só, esse cenário de compra de imóvel dentro de um inventário, ele assusta muita gente. E eu vou te falar uma coisa, não deve assustar se você tomar medidas preventivas e medidas seguras, porque às vezes a gente vai pelo preço e acaba comprando umas coisas assim absurdas e fazendo um mau negócio. Então, para evitar esses riscos que eu vou conversar hoje com vocês. Veja bem, vamos falar um pouquinho sobre o preço desses bens. Geralmente, quando um bem vai para inventário e os herdeiros querem vender esse bem, alguma coisa aconteceu. Ou eles não conseguem fazer a manutenção desse bem, ou existe algum conflito, ou ninguém tem interesse mesmo nesse bem, ou eles não têm condições de acabar o inventário. Alguma razão existe. E por conta disso, é aquela demanda, quem quer vender, quem quer comprar. Geralmente, esses bens eles acabam sendo vendidos com deságio. Normalmente, esse deságio chega a 25% do valor de mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Faça uma pesquisa, com outros imóveis da região, que você vai saber mais ou menos quanto é o preço que vai ser pedido por aquele, até para você fazer uma sugestão, uma oferta, de repente vale a pena. Muito bem, então vamos lá do início. Todo bem direito que do falecido cai em um inventário. E o inventário, ele é um procedimento obrigatório por lei. Ele é um procedimento obrigatório para transferência de titularidade. Então, se esse bem caiu em inventário, ele veio de uma pessoa falecida que teve alguma passagem, algum cartório desse bem. De repente essa pessoa tinha algum marido, uma esposa, algum companheiro, então isso tudo deve ser colocado e abordado e analisado nesse inventário, porque nós estamos falando aqui de direitos que vão ser transmitidos. Bom, existem vários bens que compõem o acervo hereditário. Esses bens, vamos supor aqui que existem 3 imóveis, eles ficam em condomínio. Significa o quê? Quando uma pessoa vem a falecer e ela deixa herdeiros, vamos colocar aqui exemplo de 4 herdeiros e 3 imóveis. Todos aqueles imóveis pertencem a todos os 4 filhos. Então a gente fala que aqueles bens estão em condomínio, porque ele não está individualizado, um pertence a um, outro pertence a outro. Detalhe, às vezes tem aquele filho que nunca saiu de casa, que mora naquele bem a vida toda, E aí os pais vêm a falecer e os outros já saíram da casa. Os direitos são iguais, Porque ele tá ali morando há mais tempo que o outro, que ele é mais dono e tem mais direito do que o outro. Isso não existe, ok? Então, todos aqueles bens ficam em condomínio. Aí, quando chega ao final desse inventário, existe um documento chamado formal de partilha e aí sim, se esses herdeiros fizerem uma composição, pode ser individualizado aqueles bens, aí isso tudo vai estar no formal de partilha, que é levado para o cartório e aí sim
naquele momento que vai pertencer a cada um dos herdeiros. Entenderam? É assim que funciona. Mas vamos lá. Contrato de compra e venda desse imóvel. O inventário hoje, ele pode ser tanto judicial, como a forma antiga, como extrajudicial. Então, você pode comprar esse imóvel dessas duas formas dentro desses dois inventários. Por que é bom a gente falar isso? Porque em ambas as modalidades vão incidir custas de cartório e custas processuais, vão incidir honorários de advogado, vão incidir o imposto. Eu estou falando do Rio de Janeiro, aqui nós temos o imposto que é o ITD, mas ele em diversos outros estados tem outra nomenclatura, ITCMD, ITC, cada lugar tem uma nomenclatura. E ele vai hoje de 2 a 8% sobre o valor de mercado daquele bem. Isso em qualquer estado, né? Mas a gente tem que se ater à legislação de cada estado. E certidões. Então, basicamente, esse é o aspecto financeiro que os herdeiros vão pagar. Por conta desses valores, muitas das vezes, serem altos, é comum os herdeiros quererem vender um bem para pagar essas custas. Isso é muito comum. Então, veja bem, a gente tem que observar nesse momento se o falecido tinha dívidas, porque o acervo patrimonial dele é para pagar as dívidas. Então, você tem que ficar atento sobre isso. Tem que ver se todas essas dívidas foram pagas, essas custas, esses honorários, essas despesas com o inventário e manutenção do bem. Ao longo, né, de todo esse processo de inventário, e aí sim, você vai analisando isso, você vai ver, poxa, é uma boa oportunidade. Então, é o momento de você começar a comprar. O que a gente tem que ter algum ponto de atenção quando a gente compra um imóvel no inventário? No inventário judicial, para acontecer essa venda, tem que ter uma autorização judicial, através de um documento chamado alvará judicial. Aí sim, nesse momento, o juiz autorizando, pode-se comprar esse imóvel tranquilamente, e aí você faz já essa escritura pública, né? E muitas das vezes o dinheiro que é recebido vai para uma conta judicial para ser repartido entre os herdeiros. Mas, veja bem, um detalhezinho que a gente tem que se ater aqui. Nenhum herdeiro, veja bem o que eu vou falar, gente, nenhum herdeiro, ele pode, antes desse alvará judicial ou dessa partilha, vender um bem determinado. Lembra que eu expliquei que tudo está em condomínio? Porque eu vejo muito desses erros. Às vezes, aquele herdeiro se acha dono e vende numa promessa de compra e venda maluca dessa aí, e aí aquele comprador fica em maus lençóis. Então, a gente tem que se ater. Não é um herdeiro vendendo, é a universalidade dos herdeiros. Agora, preste atenção, mas um herdeiro pode vender o seu direito àquela herança. Então, vamos supor aqui no nosso exemplo que tenha 4 herdeiros. Um quer vender o seu direito àquela herança para o terceiro. Ok, ele pode vender e esse terceiro ocupa o lugar dele, entendeu? Isso a gente fala que é uma cessão de direitos. Então, isso pode acontecer e esse terceiro vai seguir no processo junto com os demais herdeiros até o seu final, pagar todas as despesas, e aí o nome dele que vai sair lá no formal de partilha. Mas esse contrato de cessão hereditária que eu falei agora, ele é muito usado. Veja bem, a herança, ela é una e indivisível. Se a cessão não for realizada com a totalidade dos herdeiros, aí vai continuar o processo judicial normalmente ou extrajudicial normalmente. E aquela propriedade que estava em condomínio vai para todos os herdeiros. Mas pode acontecer de ter um imóvel e vários herdeiros. E aí faz a cessão de direitos de todos esses herdeiros assinando. E aí é maravilha, porque aí esse inventário acaba rapidinho, paga-se as custas, leva essa cessão de direito ao cartório e faz a transferência e acabou aí. E aquele bem já passa para o nome daquele terceiro.
Mas veja bem, existe também, que é muito comum, o contrato particular de promessa de compra e venda. O brasileiro adora esse contrato porque não precisa envolver cartório, não precisa fazer averbação, mas veja bem, ele é de alto risco. Alto risco é verdade. Por quê? Porque você tem que entender que se para fazer isso bem feito, tem que estar um processo de inventário quase terminando, todos os herdeiros têm que assinar, a esposa e marido de todos eles, porque esse contrato pode ser desfeito a qualquer momento e aí você vai perder dinheiro. Gente, essas eram as considerações principais sobre a compra e venda de imóvel dentro de inventário. Lembrando que tudo isso poderia ser evitado. Não posso perder a chance aqui de falar da hold familiar. Caso aqueles pais tenham optado por uma hold familiar, todo esse processo aqui, ele não precisa ser feito, porque ele já foi previamente todo organizado. Eu tenho aqui no meu canal vários vídeos falando sobre hold familiar para você pesquisar e entender melhor como funciona, porque hoje, se você quer proteger o seu patrimônio, pagar menos impostos e evitar o inventário, o nome dessa solução é hold familiar, ok? Então, passei aqui pelo meu canal que você vai entender direitinho sobre isso, tá bom? Gente, um beijo, fico por aqui e até o próximo vídeo.